Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira. Eu sou o Padre Marcos Ramalho, lá de Americana, paróquia Nossa Senhora do Carmo, e esse é o programa onde nós conversamos um pouquinho sobre a liturgia desse fim de semana. Esse que é o 5º domingo da Páscoa do Senhor. Nós já vamos caminhando para o fim do tempo pascal. Mais alguns dias, mais algumas semanas, e já vamos encerrar o tempo pascal. Mas estamos aqui, 5º domingo da Páscoa, rezando, refletindo ainda a ressurreição do Senhor. Rezando, refletindo ainda a presença do ressuscitado na vida das comunidades, na vida dos discípulos. E vamos acompanhando também como foi a caminhada da comunidade após a ressurreição. Vamos acompanhando também como foi a vida dos primeiros discípulos, após a ressurreição de Jesus. Então sejam bem-vindos. Esse é o Verdade e Vida, edição de sexta-feira, 8 de maio de 2020. Na primeira leitura desse fim de semana, você vai encontrar um trecho de Atos dos Apóstolos. E nesse trecho do livro dos Atos, aparece a escolha dos primeiros diáconos. Nós vamos ver como surgiu a figura dos diáconos na igreja cristã. Entre os diáconos, a figura conhecida de Estevão, mas junto com ele, outros companheiros. Os primeiros chamados a serem servidores. Servidores, aqueles que fariam o serviço da caridade. Enquanto os apóstolos cuidariam da pregação, do anúncio, de um modo mais intenso, os diáconos estariam cuidando do serviço da caridade. A gente vai acompanhar isso na primeira leitura. Depois, no Evangelho, temos um trechinho do Evangelho de João. E nesse trechinho do Evangelho de João, nós também vamos acompanhar a promessa de Jesus. A promessa de que ele iria à frente. Iria à frente conduzindo os seus, preparando o caminho para os seus, preparando o caminho que leva à comunhão com Deus. E vemos também Jesus dizendo que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Por esse caminho seguimos, por esse caminho seguimos e queremos, de fato, viver esse encontro com Cristo, caminho, verdade e vida. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas leituras então. Sejam bem-vindos a esse programa. Você ouve agora Tezé. Que nós também possamos caminhar com amor e com amor seguir adiante.
vingativo, não é invejoso. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. O amor tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Amo o Senhor, porque ouviu a voz da minha súplica. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. O Senhor guarda o simples, estava sem força e Ele salvou-me. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor foi bom contigo. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Andarei na presença do Senhor, sobre a terra dos viventes. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Quem anda sempre no amor, não cansa nem se cansa. Nesse programa, vamos falar um pouquinho sobre a origem dos diáconos. Vamos aproveitar esse texto da primeira leitura desse fim de semana. Vamos ver como surgiu a figura dos diáconos na igreja cristã. Escuta com carinho o texto
de Atos dos Apóstolos. O número de discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então, os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também foram escolhidos Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6. O grupo dos apóstolos, o grupo dos 12, se dedicava basicamente à pregação do Evangelho, ao anúncio do querigma. Essa dedicação dificultava o trabalho deles no socorro, no cuidado com os pobres. E havia muitos pobres. O trecho que você acabou de ouvir conta que houve uma discussão entre os fiéis de origem grega e os fiéis de origem hebraica. Os fiéis de origem grega se sentiam meio que abandonados, talvez porque não eram judeus, talvez porque não eram naturalmente da religião judaica. Eles se sentiam um pouco preteridos, um pouco esquecidos, e vão reclamar aos apóstolos. O grupo dos apóstolos percebe que não pode deixar aqueles fiéis gregos abandonados, sozinhos. Pede, então, que eles escolham entre eles homens de boa índole, homens de boa confiança, homens que se dedicariam ao serviço da caridade, homens que cuidariam dos pobres. Desse modo, o grupo dos apóstolos poderiam se dedicar muito mais ao anúncio do Evangelho. Os fiéis, então, escolheram alguns homens: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau de Antioquia. Esses homens foram escolhidos, considerados homens honrados, homens dignos, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Esses homens foram investidos do Espírito. Os apóstolos impuseram as mãos sobre eles e os investiram da força do Espírito. E esses homens se dedicariam ao serviço da caridade. Aqui, meus queridos, está a origem dos diáconos, do serviço diaconal. Os diáconos são chamados ao serviço, chamados à caridade. Todos nós somos. Certamente todos somos chamados à caridade. Mas na vida da igreja ficou assim.
Os bispos, atualmente, os bispos são aqueles que governam a igreja, governam as suas dioceses. Os diáconos auxiliam os bispos, cuidando do serviço da caridade. Os padres também. Os padres auxiliam os bispos, cuidando do serviço pastoral, cuidando para que o trabalho pastoral todo aconteça. Diáconos e padres estão ao serviço dos bispos, aqueles que, para nós, são os continuadores dos apóstolos. A igreja hoje, então, faz a lembrança desse ministério, o ministério diaconal. E celebrando o mistério diaconal, a igreja pode pedir que cada um de nós, que todos nós, sejamos capazes da diaconia, do serviço. Rezemos. Rezemos por todos os diáconos, nossos diáconos permanentes. Rezemos para que todos nós sejamos capazes do serviço, da diaconia. Ser amigo, ao faminto dar o pão, como no buscar abrigo, com doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro,
Voltamos. Você vai ouvir agora um trecho do Evangelho de João. Nesse trecho, Jesus fala da sua intimidade com o Pai e se apresenta como o caminho que conduz ao Pai. Se apresenta como aquele que traz a verdade do Pai. Se apresenta como aquele que comunica a vida que só o Pai nos oferece. Ouçamos com carinho. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparado um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus prometeu aos discípulos que ele iria adiante, iria à frente dos seus, preparando os caminhos, abrindo os caminhos. Jesus também promete aos seus discípulos preparar para eles um lugar na eternidade. A eternidade não é necessariamente um lugar. Pensa nisso com carinho. A eternidade é comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus é a que nos faz ser eternos. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais amigos de Deus, mais eternos somos, mais eternamente vivemos. Jesus vai à frente e vai preparar essa nossa comunhão com o Pai. Vai preparar um lugar para nós, vai preparar um lugar para os seus. As palavras de Jesus inspiram coragem, confiança, faz com que os discípulos sigam adiante e sigam confiantes, seguros. Eles não estarão sozinhos. Eles não estarão sozinhos na missão. Eles não estarão sozinhos nesse trabalho, nesse projeto. As palavras de Jesus podem também nos ajudar hoje. Se você pensar que já se passaram mais de 2000 anos, se você pensar
que a igreja se espalhou por todo o planeta, se você pensar que a igreja chegou a tantos lugares, tantas culturas, e se você pensar que tantas pessoas acolheram o Evangelho e se tornaram discípulos e discípulas do Cristo, e se você pensar que tanta gente foi alcançada por essa palavra, transformada por essa palavra, e se você pensar que tanta gente fez o bem, pôde fazer o bem, experimentou o bem que brota do Evangelho, se você pensar em tantos irmãos que serviram por amor e com amor, se você pensar em tudo aquilo que foi feito pelos pobres, pelos pequenos, tantos cuidados, o cuidado com os doentes, com os famintos, com os nus, os solitários, os cansados. Se você pensar em tudo isso, você certamente vai entender que, de fato, a igreja nunca esteve sozinha. Apesar de tantas dificuldades, apesar de tantas batalhas, a igreja, as comunidades, os discípulos e discípulas nunca estiveram sozinhos. Cristo esteve sempre presente, sempre acompanhando, sempre amparando. Agora chegou a nossa vez. Agora é a sua vez, a minha vez, de percorrer esse caminho. Pensando nisso, vamos pedir a Deus a graça de percorrer os caminhos da fé. Peçamos a Deus a graça de percorrer esse caminho com os nossos irmãos e irmãs de fé, de comunidade. Caminhando juntos, que possamos crescer e crescer no amor e na caridade, no serviço aos irmãos. Quando comecei a andar teus passos, eu jamais imaginava seguir por tais caminhos. Aos poucos, nosso amor criou seus laços. Seduziste-me, Senhor, me encheste de carinhos. A vida dentro em mim ganhou sentido, vazio foi preenchido por teu profundo amor. E aos poucos o meu ser tu modelaste, tua vontade me mostraste, fizeste-me feliz. Hoje és abrigo e segurança, o meu único tesouro, a música da vida. Contigo o meu coração se lança, impelido pelo amor primeiro e sem medida. E juntos nós fazemos aventura, andar sempre à procura de mares mais além. Atentos à missão que o Pai confia, construir a cada dia o reino de irmãos. Toma minhas mãos por entre as tuas, me sustenta pela estrada que devo andar ainda. Te peço que esta obra tu concluas, e o amor que a começou será meu céu, morada.
as mãos por entre as tuas me sustenta pela estrada que devo andar ainda. Te peço que esta obra tu concluas e o amor que a começou será meu céu morada. Muito bem, chegamos ao último bloco desse programa. Jesus prometeu aos seus discípulos que iria à frente, preparando os caminhos. Também se apresentou aos discípulos como sendo o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. É esse caminho que nós percorremos. O caminho é uma pessoa a quem vamos conhecendo, uma pessoa de quem vamos nos aproximando, uma pessoa com quem vamos construindo uma história, uma intimidade, uma pessoa de quem vamos aprendendo a ser amigos. É esse o caminho. O caminho é conhecer esse Cristo, aproximar-se dele, aprender a ser o seu amigo, aprender a ser o seu discípulo. O caminho é confiar nesse Cristo, crescer em confiança, confiar na sua palavra, na sua presença. O caminho é achegar-se a esse Cristo, aprender em intimidade com Ele. Lembra, lá no início do Evangelho de João, João Batista apresentou aos seus discípulos o Cristo. João Batista havia dito: eis o Cordeiro de Deus. E 2 discípulos foram atrás de Jesus e perguntaram: Mestre, onde moras? E Jesus respondeu: venham e vejam. Jesus não queria apresentar a eles simplesmente um lugar. Jesus não queria apresentar a eles uma residência, uma casa. Não era isso. Jesus queria apresentar a eles o seu caminho, a sua vida, aquilo que havia no seu coração, na sua mente. Jesus queria apresentar a eles aquilo que para ele era o mais importante, a vontade do Pai. Dizia aquele texto bíblico que os discípulos foram e permaneceram com Jesus. Foram conhecendo a intimidade de Jesus. Foram entendendo quem era aquele homem, entendendo o que ele queria, o que ele pensava, o que ele desejava. Agora no capítulo 14 do Evangelho de João, agora mais ao final do Evangelho de João, agora que os discípulos já percorreram esse caminho, percorreram as aldeias da Galileia com Jesus, percorreram aquelas vielas, aquelas ruas de terra. Agora que os discípulos ouviram as palavras, as parábolas, agora, depois que os discípulos presenciaram os milagres, os sinais, agora, depois de tudo isso, agora os discípulos entendem, de fato, Ele é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos conduz ao Pai. Ele é o caminho que nos conduz à verdade. É o caminho que nos conduz a uma vida mais plena. Ele é o caminho. Jesus pode dizer a eles: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E os discípulos compreendem isso, porque de fato viveram isso, experimentaram isso. Durante aquele breve período, durante aqueles 3 anos, durante aquele breve período, os discípulos puderam experimentar a vida que Jesus deseja para a família humana. Os discípulos puderam aprender do próprio Jesus qual era a vontade dele. Os discípulos puderam presenciar seus gestos, suas palavras, sua compaixão com os pobres, o seu cuidado com os pequenos. Por isso agora depois de tudo, os discípulos dizem, e dizem com confiança também, de fato, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando o Evangelho de João foi escrito, tudo isso já havia acontecido. E quando o Evangelho de João foi escrito, eles puderam escrever tudo isso com toda essa certeza, com toda essa confiança. Os discípulos deixaram para nós esse testemunho. Ele nos convidou a fazer um caminho. Percorremos um caminho com Ele. Descobrimos o que Ele queria. Pudemos entender quem Ele era e de onde Ele vinha. E os discípulos deixaram isso como testemunho para nós. De fato, Ele é o caminho que conduz ao Pai. Que possamos pedir essa graça de caminhar sempre com Jesus. Para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Só encontro a paz e a alegria bem perto de ti, perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e afinal eu fiquei seduzido. É difícil
Muito bem, chegamos ao fim desse programa. O Verdade e Vida é uma produção da rádio Magnífica FM. A gravação, a edição desse programa é por conta do amigo Mazola. Gerenciando o canal do YouTube, o jovem, o amigo, o caríssimo Lucas Pessinin. O texto que você ouviu e a seleção das músicas foram por minha conta. A você que me acompanhou por essa semana toda, mais uma vez, a minha gratidão. Obrigado pelo carinho, pela amizade e pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Me chamaste para cá.